Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. É muito bom, irmãos, estar aqui mais uma vez aqui juntamente com os irmãos da congregação da Base Ceará, o pastor Edmilson, que me fez um convite para assim adorarmos ao nosso Deus. Nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, irmãos. Capítulo 3. Quero ler com os meus irmãos a partir do 21. Para a meditação dessa noite. Amém? Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que palavras abençoadas, né, irmãos? Versículos de encher-nos o coração de alegria. Essas palavras foram ditas pelo profeta Jeremias. Ele descreveu todas essas palavras. Mas o interessante, irmãos, é que, muito embora essas palavras sejam de ânimo, sejam de vigor espiritual, muito embora essas palavras sejam palavras que alegram o coração do ser humano, essas palavras, meus amados irmãos, vêm de um homem cujo ânimo está entenebrecido, cuja a sua alma está angustiada. Porque se lermos o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver que ele não foi um profeta bem aceito na comunidade de Israel. Ele não foi um profeta bem quisto diante da sociedade israelita. Na verdade, foi rejeitado pelos seus. Deus enviou para dar severas repreensões ao povo de Israel e dizer que eles iriam ao cativeiro babilônico. Só que o povo de Israel não quis confiar na palavra de Deus por meio do seu profeta. Antes deu ouvidos à voz de falsos profetas que diziam que o rei iria vencer a guerra contra a Babilônia em Nabucodonosor. Mas, enquanto o povo perecia na batalha e foi cativo pelo império babilônico, Jeremias estava angustiado porque o povo não ouvia a sua voz. O povo não dava crédito à sua pregação. Deus mandava muitas das vezes ele ir para diante do povo e dizer severas críticas e repreensões para o povo, mas eles não escutavam. Em um dos versículos do seu livro de Jeremias, vai dizer o profeta, por boca de Deus, ao seu povo, ao povo de Israel, dizendo: não diga no seu coração, esse aqui é o templo do Senhor é este, porque, meus amados irmãos, o que Deus quer de nosso coração não é que nós tenhamos uma vida em um templo que
guarda a palavra de Deus somente porque Ele quer a intenção do nosso coração. Ele quer saber como está a tua vida no altar de Deus. Ele quer ver o teu coração, se ele é sincero diante do seu Criador ou não. O povo de Israel estava aquém da palavra de Deus, das ordenanças do Senhor, e por isso pereceu, foi cativo, muitos morreram até nas batalhas. Mas o livro de Lamentações, como o próprio título nos traz, ele são as lamentações de alguém que não foi atendido como verdadeiro, por mais que ele estivesse com a verdade do Senhor. Nós, meus amados irmãos, comumente se entristecemos com pessoas que não dão crédito à nossa pregação. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos pregando nas praças, anunciando o Evangelho de Deus nas ruas, pregando às pessoas que elas devem se arrepender e crer no Evangelho, no único Senhor e Salvador, mas muitas das vezes não vemos a contrapartida da pessoa que está sendo evangelizada, daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, e pensamos qual o proveito tem de pregarmos a palavra se elas não aceitam. Na verdade, meus amados irmãos, nós não podemos ver o cumprimento ou a receptividade do Evangelho naquele momento, mas o Evangelho está sendo semeado, a palavra de Deus está sendo pregada a toda criatura, e essa foi a ordem do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essas pessoas que não recebem a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo Jesus estão sob uma palavra de condenação do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós anunciamos como cumprimento da ordem de Deus, assim como Jeremias anunciava as palavras de Deus ao seu povo, muito embora o povo não quisesse dar ouvidos à sua palavra, à sua voz, a voz de Deus, e por isso pereceram, por isso foram levados em cativeiro. Jeremias, meus irmãos, se nós lermos o contexto do capítulo 3, nós podemos ver que os primeiros versículos, pelo menos até ao versículo 18, nós vamos ver a aflição de um profeta, a aflição de um homem de Deus, mas essa aflição, meus amados irmãos, ela é sanada quando nós olhamos para o nosso Senhor, para o Criador de todas as coisas, quando nós percebemos que nós estamos em um nível não superior, não, mas em um nível espiritual cujas pessoas não estão. Pessoas que não deram ouvidos ao Evangelho estão em um nível espiritual inferior, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Mas Jeremias, meus amados irmãos, se agarra às promessas de Deus. Ele diz: as misericórdias, na verdade no versículo de número 21, que eu li no início, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Aí ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são as causas, ou são a causa de não sermos consumidos. Mas, qual seria a definição de misericórdia, irmãos? Aqui, na verdade, a palavra misericórdia significa agir com benevolência àquela pessoa que te fez o mal, ou que me fez o mal. Muito embora ela deva sofrer a justa represária, mas nós, no nosso coração, dizemos a ela, ou melhor dizemos, temos compaixão dessa pessoa. Isso seria misericórdia. E na verdade, irmãos e ouvintes, era isso que o Senhor ofereceu para nós, é isso que o Senhor ofereceu para nós, a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor está derramada sobre toda a humanidade. Se não fosse assim, meus amados, nós há muito tempo já teríamos perecido e estaríamos
recebendo a justa condenação, o justo juízo de Deus no inferno eterno. Mas no tempo que se chama hoje, na era da graça, onde a misericórdia do Senhor está no nosso meio, nós podemos gozar, nós podemos nos alegrar na presença de Deus. Por isso nós devemos nos lembrar e nos alegrar disso, porque a misericórdia do Senhor está no nosso meio. Nós podemos sentir a misericórdia do Senhor em todas as coisas de nossa vida. Nós podemos perceber que o Senhor é o nosso refúgio forte, é a nossa torre de segurança. Nós podemos nos apegar e nos segurar no Senhor, em sua palavra. A misericórdia de Deus, meus amados irmãos, está sobre a humanidade, mesmo sem ela merecer. Quem foi que disse que nós merecemos a misericórdia de Deus? Quem disse que merecemos a bondade e a fidelidade do Senhor? Não merecemos. Nós estamos aqui, isso é fato, pela misericórdia de Deus, mas quem foi que disse que nós merecemos essa graça e essa misericórdia que temos da parte do Senhor? Não merecemos, porque o Senhor, meus irmãos, Ele é santo. Um dos atributos de Deus é a santidade de Deus, de modo que a pessoa, quando se achega diante de Deus, pecadora, ela merece a justa condenação, a justa retribuição de Deus, a condenação do inferno eterno. E esse seria o nosso retrato se Deus não tivesse tido misericórdia de nós. Se Deus não tivesse derramado a sua graça sobre este mundo. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela está diretamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus encarnada. Jesus Cristo é a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus encarnada. Se você quer alcançar a misericórdia eterna de Deus, deve se apegar a Cristo. Porque essa misericórdia que nós gozamos neste momento, ela tem um tempo determinado. Ela tem um tempo limite sobre este mundo. Não pense consigo mesmo que você, de alguma maneira, no porvir, sem Cristo Jesus, pode alcançar misericórdia diante de Deus por algum mérito que você tenha feito. Não pode. Se Jesus Cristo é a misericórdia de Deus encarnada e somente nele nós alcançamos a salvação, nós temos que confiar nos méritos dele, nós temos que confiar tão somente nele, porque ele é o nosso seguro, é o nosso seguro de vida. E eu digo, não vida aqui passageira, momentânea, duradoura, mas uma vida eterna. Uma vida eterna na presença do Senhor. Mas muitas pessoas não compreendem a misericórdia de Deus. E de fato, até eu posso dizer que ela é, de certo modo, incompreensível ao ser humano, ao gênero humano. Porque, como pode, irmãos, um Deus santo olhar para pessoas pecadoras, pessoas que merecem o castigo eterno, o justo juízo de Deus, receberem misericórdia? Como podemos entender isso, irmãos? Não dá para conceber isso dentro do nosso coração. Deus Todo-Poderoso enviando o seu único Filho para morrer por nós pecadores. Será que você, tendo um filho, poderia matá-lo para salvar a vida de outra pessoa, sendo que ela era malfeitora, pecadora, que lhe ofendeu? Não. O ser humano, irmãos, ele está terrivelmente desgraçado, longe da presença de Deus. Quando a graça se manifesta, meus amados irmãos, é a lógica, nós queremos abraçar essa graça. A lógica é, nós queremos nos direcionar para a salvação, mas nós anunciamos e pregamos a salvação, o evangelho, a fé, Jesus Cristo, mas o povo insiste em rejeitá-lo.
Eu digo, meus irmãos, por mais que a humanidade esteja condenada, ela será lançada no lago de fogo porque não creu no Senhor, porque não recebeu a graça, o socorro de Deus. Elas também serão condenadas por isso, porque o Senhor, com o maior amor, se entregou por nós e nós não queremos a graça. Não podemos compreender essa graça de todo, porque, como eu disse, o Senhor é santo, a justiça dele é justa. Nós precisamos da misericórdia. De alguma maneira tentamos entender Deus com a nossa mente limitada, mas não compreendemos. As pessoas, muitos incrédulos, muitos que se dizem ateus, que são agnósticos, até podem dizer: não, isso aí é história, é balela, é conto de fadas. Como acreditar em uma história como essa? Como crer que temos acesso à salvação e que há algo depois da morte? Nós, meus irmãos, temos a esperança porque confiamos em Cristo Jesus. Mas agora, se nós formos perguntar a alguém que seja agnóstico ou ateu ou algo do tipo, elas não têm esperança. Elas não têm esperança, elas não têm que se confiar. Muitos até dizem: não, morreu, acabou. Quando partimos dessa vida, não há mais nada no porvir. Mas saiba que nós temos uma alma eterna, nós temos um espírito eterno, nós temos algo dentro de nós que anseia pelo Deus vivo, que anseia pelo Deus Todo-Poderoso. Nós temos um espírito que quer se alegrar com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós devemos sim anunciar a palavra de Deus com graça e verdade, e não com mentira e falsidade. Nós devemos sim apresentar o Evangelho do Senhor com o amor que Ele nos deu. Ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como também eu vos amei. Se Deus amou assim, meus amados irmãos, também nós devemos amar, porque nós somos o reflexo de Cristo aqui nesta vida, aqui neste mundo. Nós somos o reflexo de Deus aqui. Jesus vai dizer: brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Se nós temos que brilhar, meus amados irmãos, saiba que não é com a nossa luz própria, é com a luz que vem de Deus. Ele vai dizer João vai dizer que Ele é o Pai das luzes. Nós, meus amados irmãos, refletimos a glória de Deus, e como um espelho de glória em glória, na mesma imagem, refletimos a glória de Deus. Por isso devemos brilhar, para que os homens vejam. Porque eu digo, meus irmãos, se nós somente anunciarmos e não dermos testemunhos da misericórdia de Deus em nossa vida, de que adianta nós pregarmos a verdade e procedermos de maneira enganosa e mentirosa? Não vale de nada. Nós temos que agir e falar com verdade. Com verdade. Não somente de boca. Mas a misericórdia, ela faz parte da natureza de Deus. Deus, Ele tem seus atributos eternos, e um deles seria a misericórdia. Da mesma maneira que Ele é santo, é justo, Ele também é misericórdia. Quando Deus apareceu para Moisés, para libertar o povo, Moisés pergunta ao Senhor: como é o seu nome? Como é que eu vou me dirigir ao povo? Em nome de quem? Ele vai dizer: diga ao povo, eu sou, te enviou. O eu sou, meus amados irmãos, nos parece nada mais, nada menos do que uma frase inconclusa, incompleta. Eu sou, indaga-se interiormente daquele que escuta o quê? Ele é o quê? Mas Deus fala: diga que o eu sou enviou, te enviou. Porque não há como nós denominarmos o Senhor com uma palavra, porque Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é longanimidade, Deus é benignidade. Deus, meus amados irmãos, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está acima de tudo e de todos.
Não há como entender completamente Deus, porque Ele é tudo. Nós, meus amados irmãos, temos uma mente limitada. Não podemos encaixar Deus na nossa mente limitada. Ele faz muito mais além do que nós pedimos e pensamos, diz as Sagradas Escrituras, mostrando a nossa limitação, a nossa pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Eterno. Como nós podemos entender de fato a misericórdia de Deus se ela é infinita? Se ela é eterna? Não há. Fica-nos só as questões, por que Deus nos amou? Tem até um hino da harpa cristã, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Eu só sei que Ele te chama e deseja te salvar. Nós podemos tentar dar respostas à misericórdia de Deus, do porquê que Ele nos amou, do porquê que Ele nos ama e nos tem tanta misericórdia, mas serão respostas limitadas, serão respostas pequenas diante da sua grandiosidade. A misericórdia faz parte de Deus, é um atributo inerente, uma qualidade que Deus tem em si mesmo. De modo que se Ele não tivesse misericórdia, não seria Deus. Se Ele não fosse amor, não seria Deus. Se Ele não fosse justiça, não seria Deus. É necessário, meus amados irmãos, de tudo isso para que Ele seja o Deus perfeito. O Deus perfeito. Sabemos que perfeição no homem não há. A perfeição nós encontramos somente no Criador. A perfeição nós só encontramos no Cristo Jesus, naquele que morreu na cruz do Calvário por nós. A perfeição está no sacrifício de Jesus por nós, e ali, meus amados irmãos, é a verdadeira demonstração de misericórdia para com a humanidade. Jesus na cruz. Mas para que nós possamos entender um pouco melhor, pelo menos de maneira superficial, digamos assim, a misericórdia de Deus, nós podemos ver, meus amados irmãos, a partir de uma característica peculiar de Deus, que seria a justiça. Como Deus pode ser misericórdia e também justiça? Na verdade, todos os atributos de Deus, todas as manifestações do Senhor, elas são igualmente, como eu posso dizer, equilibradas entre si. Deus é misericórdia da mesma maneira que Ele é justiça. Se Ele tem misericórdia, é na medida certa para com a humanidade. Se Ele exerce a sua justiça, é na medida certa também. Nós podemos ver, irmãos, que Ele, por sua justiça, ou melhor dizendo, por justiça de Deus, nós podemos entender, ou pelo menos inferir, duas coisas. Que na justiça Ele pode atribuir aos que se achegam para Ele, aí se tornam justos ou justificados, ou a justiça também pode ter uma conotação, irmãos, de juízo mesmo, de condenação. Pela condenação, nós podemos ver em Romanos capítulo 1, abra comigo aí Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Também em Colossenses 3,7 vai dizer, pelas quais, ele vai anteriormente falar de transgressões, de pecados, cujas pessoas morrem por causa deles, ele vai dizer, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba que a ira de Deus está sobre os filhos da ira. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, que seriam os filhos do pecado, aqueles que têm uma prática contínua de pecado, os ímpios deste mundo, os que não reconhecem a Deus como seu Senhor. A ira de Deus está sobre eles. A palavra, meus amados irmãos, ela diz claramente que Deus está irado contra o pecado.
Deus, meus amados irmãos, Ele reservou o lago de fogo que arde com enxofre para o diabo e seus anjos, mas a alma que não se abraçar com a misericórdia de Deus, também será lançada, infelizmente. Em Colossenses, também, no capítulo 3, um pouco antes, ele vai dizer quais são os pecados. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pecados como esses, meus amados irmãos, Deus abomina, Deus aborrece, cujas pessoas que cometem tais práticas receberão o juízo justo de Deus. Mas como eu disse, a justiça de Deus, ela tem uma conotação de condenação, mas ela também tem uma conotação de justificação. Leia comigo também em Romanos capítulo de número 5. A Bíblia vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a justiça de Deus vem por meio da fé. Justificados por Deus, nós temos paz com Ele agora. Quando Ele nos considera justos, meus amados, nós agora, diante de Deus, não somos condenados. Em Romanos 8, capítulo 1, vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que se apegam ao Senhor, para aqueles que se agarram à graça de Deus. Em Romanos 1,17 também nos diz a Escritura Sagrada: a justiça de Deus se revela no Evangelho, o justo viverá pela fé. Meus amados irmãos, nós podemos alcançar a justiça de Deus crendo, tendo fé naquele que nos amou, naquele que se ofereceu por nós, naquele que teve misericórdia por nós. Por isso, eu quero encorajar, na verdade, você que ainda não se agarrou com essa graça de Deus, venha para a graça de Deus, se apegue com esse Cristo Salvador por meio da fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: isso não vem de vós, vem de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie, mas é do Senhor. A salvação vem de Deus, a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo, o único Filho de Deus que foi capaz de morrer a nossa morte, para que agora tenhamos a sua vida. João Batista deu testemunho de Jesus. Interessante é que João, por Jesus foi dito que ele foi o último profeta da antiga aliança e que dos nascidos de mulher não há nenhum semelhante a ele. Mas ele vai dizer que aqueles que creem de fato serão maiores que João. Estou parafraseando aqui o texto, mas é mais ou menos isso. Mas quando João testificou e testemunhou de Jesus Cristo, ele vai dizer, irmãos, que Deus está irado com a humanidade. Abra comigo aí em João capítulo 3, no versículo de número 36, testemunho de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Perceba que ele atribui a justiça de Deus àquele que crê no Filho. Aquele que apoia-se, que coloca a sua fé, que direciona a sua confiança no Filho de Deus. Mas a outra parte vai dizer: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui nós vemos os dois pontos. Nós vemos o justo que vive pela fé e confia no Senhor, e vemos aquele que despreza a fé, que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, ele vai dizer: a ira de Deus permanece sobre ele. Nós podemos tirar uma lição daqui, que todo aquele que ainda não veio a Cristo Jesus, a ira de Deus está sobre ele.
A ira de Deus permanece sobre ele, como represada para um tempo determinado. Mas abra comigo aí, agora eu quero ler aqui com os irmãos em Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores. Olha o que o texto sagrado diz. No capítulo de número 7, irmãos. Miqueias 7, do 18 até o 20. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dirás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Perceba que o profeta aqui, ele salienta a misericórdia de Deus, aquele que lança nas profundezas do mar os pecados da humanidade. Mas algo que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é justamente essa frase: o Senhor não retém a sua ira para sempre. A ira de Deus, meus irmãos, sobre o mundo está represada, está como que barrada, porque a misericórdia de Deus ainda está aqui. Eu disse que a misericórdia de Deus, ela está encarnada em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus está na igreja. Cristo Jesus está com o povo de Deus. Assim sendo, a misericórdia de Jesus Cristo está ainda conosco neste mundo. E é certo, meus amados irmãos, que a ira de Deus só vai cair sobre este lugar quando a misericórdia de Deus sair deste lugar. Quando a misericórdia do Senhor for retirada deste lugar, ou seja, o povo de Deus, a ira de Deus vai cair sobre este mundo sem mistura. É por isso que nós anunciamos e pregamos com tanto afinco a palavra de Deus, ou melhor, deveria ser assim. Deveremos pregar com mais afinco e com mais diligência a palavra de Deus e dizer que Jesus Cristo está voltando e que a misericórdia do Senhor ainda é válida nesses dias para o povo se arrepender dos seus pecados. Porque a ira, meus amados irmãos, não vai ser represada para sempre. Há um tempo determinado por Deus até que aquele dia venha. Mas enquanto esse dia não vem, e ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que a igreja será tirada deste povo, deste mundo, nós anunciaremos a palavra de Deus, porque o ide do Senhor ainda não foi cessado. A Bíblia Sagrada vai dizer, pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e aí verá o fim. E aí virá o fim. Ou seja, quando vier o fim, o testemunho da palavra ainda estará sendo pregado. O fim virá, mas primeiro a misericórdia sairá deste lugar. Misericórdia, quando eu digo misericórdia, eu me refiro à igreja de Deus, ao povo santo que prega as boas novas de salvação. Em Salmos, capítulo de número 103, nos diz assim a palavra. Salmos 103, a partir do versículo de número 8, irmãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira, não nos
tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Aqui é o retrato da misericórdia, a definição de misericórdia. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe do Oriente do Ocidente, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele reconhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce, passando por ela o vento logo se vai, e ao seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todos os anjos, vós que exerceis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Aleluia, meus amados irmãos. Por 2 vezes o salmista vai dizer que a misericórdia de Deus está sobre aqueles que o temem. Portanto, sobre aqueles que não temem ao Senhor, paira a ira de Deus. Mas eu conclamo a todos que ainda não têm essa misericórdia a se voltarem para essa misericórdia, porque Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele está de braços abertos. Muitos podem até dizer: eu não vou para Jesus, porque como é que Ele vai me receber dessa maneira? Todo maltrapilho, todo pecador, todos os maus que eu fiz, será que Ele vai me perdoar? Eu digo, a época da misericórdia é essa, a época de você vir até Jesus e confessar os seus pecados é essa, é a época que Ele vai te perdoar, é a época que Ele vai sarar as tuas feridas e vai te chamar de filho. A misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem. Portanto, se você teme a Deus, você foi alvo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está com você, porque você teme a Deus, porque você colocou os seus caminhos, você pautou os seus caminhos na palavra de Deus. Deus, meus amados irmãos, Ele é longânimo em perdoar. A Bíblia proclama diversas vezes, me lembro aqui, quando Moisés, ele pede a Deus no monte, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus vai dizer para Moisés: olha, eu vou passar toda a minha bondade diante de ti e vou proclamar o meu santo nome. Quando Moisés se coloca lá na fenda da penha, Deus começa a falar: eu sou o Deus longânimo, misericordioso, tardio em irar-se, faço beneficência a milhares e milhares e tudo mais. Deus é Deus de misericórdia, irmãos. Nós não podemos ainda compreender o tamanho da misericórdia de Deus, mas há um determinado momento, irmãos, específico de nossa vida, em que nós temos um vislumbre do tamanho da misericórdia de Deus. Quando o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Quando temos essa revelação de Deus, porque pela palavra o Espírito Santo convence, pela anunciação e o testemunho do Evangelho o Espírito Santo fala, nós podemos ter por um momento uma fagulha do tamanho, da grandiosidade, da misericórdia de Deus para conosco. Porque é justamente o momento em que nós cremos nele, em que nós nos direcionamos à fé
a Ele, confiamos nele, nós podemos começar a perceber o tamanho da sua misericórdia. Mas, voltando aí para o texto de Lamentações, as misericórdias, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas, ou são a causa, dependendo da tradução, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, eu acabei de dizer que o tempo da misericórdia, aqui no mundo, tem uma data marcada. Porque a ira de Deus se revelará do céu sobre toda a impiedade, sobre os injustos. Mas o texto que li diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Será que é uma contradição? Não, não creio que seja isso. Mas a misericórdia de Deus não tem fim para aqueles que o temem. Para aqueles que não temem a Deus, haverá um tempo em que a misericórdia não mais o alcançará. É por isso que ele diz que as misericórdias de Deus não têm fim, porque é sobre aqueles que o temem. A Bíblia vai dizer em Tiago que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós temos proteção divina, irmãos, porque tememos a Deus. Se a misericórdia de Deus está ao nosso redor ou está em nós, é porque nós o tememos. E é por isso que não terão fim sobre aqueles que o temem. Mas dá a entender nesse versículo, pelo menos na parte anterior, ele vai dizer que são a causa de não sermos consumidos. Quando eu vejo essa palavra consumidos, eu me lembro logo de um fogo que está sendo consumido, que está consumindo, na verdade, ali uma lenha ou alguma coisa do tipo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ou seja, a misericórdia barra a ação consumidora de Deus. A misericórdia de Deus, ela pausa, digamos assim, o justo juízo sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam a sua palavra. E, de certo modo, está sobre este mundo, porque a igreja ainda conserva este mundo. A igreja conserva este mundo quando anuncia a palavra de Deus e quando tem o testemunho do Evangelho. Jesus vai dizer em certa parte, assim, que o sol, ele nasce sobre os justos e sobre os injustos, ou seja, ele faz diferenciação entre aquele que é justo e o injusto, mas mostra a sua misericórdia de igual modo para os que estão aqui na época da misericórdia, na época da graça. E ele, semelhantemente, ele vai dizer, e também a sua chuva cai também sobre os justos e sobre os injustos. Se a misericórdia de Deus ainda não consumiu a humanidade, meus amados irmãos, ou melhor dizendo, se a ira de Deus não consumiu a humanidade, é porque há um agente que barra a ira de Deus, que é justamente a misericórdia na igreja do Senhor, do seu povo. A sua igreja. Por isso que ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui é uma palavra, meus amados irmãos, para todos. Justos e injustos, fiéis e infiéis, aqueles que estão ainda vivendo sobre este mundo, todas as manhãs o Senhor renova as suas misericórdias. Todas as manhãs o Senhor faz uma nova aliança, digamos assim, para com o povo dessa terra. Mas o decorrer do discurso vai dizer assim: no versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: a minha
porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Perceba, meus amados, que Deus estabelece, ou melhor dizendo, Jeremias estabelece aqui alguma coisa, disse que a sua porção é o Senhor, porque quando nós nos apegamos ao Senhor e reconhecemos nele a nossa vida, o nosso modo e a nossa maneira de viver, nós podemos agora alcançar misericórdia, mas a partir daí, meus amados irmãos, nós passamos a ter esperança. Perceba que uma coisa está ligada à outra. Aqueles que saíram da ira de Deus e passaram para a esperança do Senhor, ou melhor, passaram para a misericórdia do Senhor, passam a ter esperança. Enquanto o mundo está desesperançado, sem um proveito no porvir, sem algo que sacia a sua alma depois da sua morte, depois da sua partida deste mundo, o profeta vai dizer, bom é o Senhor, e para aqueles que o esperam nele, para aqueles que nele têm essa esperança, para aqueles que alcançam esperança no Senhor, ele vai dizer, versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus amados irmãos, bom é ter esperança. Não é melhor do que estarmos aí, meus amados irmãos, é melhor do que estarmos por aí sem esperança, fazendo as paixões da carne arderem no nosso corpo. Não, melhor é ter esperança, melhor é confiar no Senhor, melhor é estar em sua presença, porque nele, meus amados irmãos, nós encontramos misericórdia e graça. Sem ele, o nosso vislumbre é da ira de Deus, é do juízo do Senhor Todo-Poderoso, mas nele nós alcançamos graça e misericórdia, nele nós alcançamos, meus irmãos, a esperança no porvir. Ele vai dizer assim, bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, assentar-se solitário e fique em silêncio. Portanto Deus o pôs sobre ele, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a sua face ao que o fere, farta-se da afronta. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que para aqueles que suportam todas essas coisas, há esperança, melhor do que a retribuição, o âmago do ser humano caído, que quer retribuir da mesma moeda, da mesma medida. Ele fala assim, bom é esperar em silêncio, bom é esperar no Senhor. E em uma passagem vai dizer, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Nós não devemos nos irar por nós mesmos, não, porque a ira vem de Deus, a vingança vem de Deus. O Senhor, meus amados irmãos, Ele vai fazer-nos justiça. A justiça vem dEle. Para finalizar, versículo 31, pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. O Senhor não se move pela inconstância humana, Ele humilha o exaltado e exalta o abatido. De que se queixa, pois os homens viventes? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, voltemos para o Senhor, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Meus amados irmãos, aquelas pessoas que têm o vislumbre, que conseguem contemplar pelo menos por um pouco a grandeza da misericórdia de Deus, se humilham diante do Senhor, reconhecem a sua miséria e se voltam para o seu Criador. O profeta vai dizer aqui, de que se queixa o homem? O homem é tendencioso a reclamar mesmo das coisas cotidianas, mas ele vai dizer, queixe-se dos seus próprios pecados, queixe-se do que você faz de errado contra o teu Criador, porque Ele está, ou melhor dizendo, Ele é o Deus vivo. Se Ele está vivo, meus irmãos,
Ele vive a olhar para nós. Pulemos para o 55. Invoquei o teu nome, Senhor, desde as mais profundas masmorras. Ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido do meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximastes no dia em que te invoquei, dissestes, não temas. Pleiteaste, Senhor, as coisas da minha alma, remiste a minha vida. Nós, irmãos, vemos claramente que o Senhor é rico em perdoar. A Bíblia Sagrada diz em várias partes, em várias porções, em vários livros, que Deus, Ele quer perdoar o ser humano dos seus maus caminhos, da sua vida perversa, da sua vida de pecado, mas o homem insiste em não se render ao seu Criador. Ele insiste a virar as costas para Deus. Mas só acontecerá isso, meus amados irmãos, o homem se voltar para Deus, num momento crucial de sua vida. E acredito eu que cada ser vivente tem esse momento particular, que é o momento em que ele descobre que há um Deus verdadeiro. Ele ou decide se apegar com Ele, ou rejeitá-lo. Quando ele rejeita o seu Criador, Deus rejeita. Mas quando ele aceita, Deus o recebe. Deus o recebe de braços abertos. Não se lembra das nossas culpas, das nossas vergonhas, da nossa vã maneira de viver. E estabelece para nós um novo caminhar. O apóstolo Paulo, na segunda carta a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, do 8 em diante, ele vai dizer que não é pelas obras, para que ninguém escolhe, tudo mais. Mas no finalzinho ele fala assim, olha, nós somos criados em Deus, recriados em Jesus Cristo, para andarmos nas boas obras, para passarmos a praticar boas obras. Isso é o Evangelho, irmãos. É deixar que Cristo opere a sua misericórdia em nós e que, a partir daí, passemos a ter uma nova vida diante dele. Uma vida sem medo e sem culpa e praticando a sua palavra. Praticando a sua palavra. Deus, meus amados irmãos, Ele, nas suas profundezas, não podemos sondá-lo. As misericórdias do Senhor são profundas e não podemos imaginar a grandiosidade delas. Da mesma maneira do seu amor, a sua paz, da sua justiça. Mas Jesus falou algo interessante a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a síntese do Evangelho. A misericórdia de Deus no meio de nós. Nós sabemos que a misericórdia de Deus está no meio de nós, aqui, neste lugar mesmo, neste recinto, porque Jesus está neste lugar. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Portanto, eu digo, a misericórdia de Deus está neste lugar. Se você temer a Deus, você alcançará. Mas se não se render ao Deus Criador, a ira de Deus permanece sobre você. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar nessa noite, irmãos. Ficamos de pé. Deus de glória e poder, mais uma vez, ó Pai, elevamos a Ti a nossa voz em oração. Sabemos que Tu és o Deus de misericórdia. Sabemos que Tu és o Deus que por nós tudo executa.
que o Senhor faz além do que nós pedimos e pensamos. Mas eu te peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo neste momento venha convencer vidas e corações daqueles, ó Pai, que não Te conhecem ainda, daqueles que ainda não entregaram a sua vida sem reservas para Ti, Pai. Que o Senhor haja e opere no nosso meio, em nome de Jesus. Deixamos os irmãos falar. Os irmãos que louvam